Vamos lá, eu vou ler alguma coisa sobre metafilosofia, uma exposição e comentário do que diz a Susan Haack sobre a filosofia contemporânea, que eu acho certo. Ela tem uma crítica à filosofia contemporânea e é uma visão das coisas semelhante à minha. Segundo Haack, a filosofia contemporânea sofre de um positivismo reducionista e imediatista que conduz a uma hiperespecialização que contribui apenas para superficializar o trabalho filosófico com resultados que ela considera desastrosos. Essas características são, no final, resultados claros da assimilação acadêmica dos procedimentos de avaliação da atividade filosófica aos procedimentos de avaliação dos trabalhos científicos, que são muito diversos. Eles só não são diversos para filósofos positivistas e reducionistas, como Quine, que uma vez sugeriu que a diferença entre a filosofia e a ciência deve ser como a diferença entre um e outro estado de um mesmo país, uma questão meramente arbitrária. Essa concepção desconsidera que a filosofia tem sido, historicamente, aquilo que nós podemos fazer enquanto não podemos fazer ciência. É uma antecipação do que muitas vezes se torna, mais tarde, trabalho científico, mas que em seu núcleo jamais se tornou, digamos, metafísica, teoria do conhecimento, ética. Ou seja, a filosofia é inerentemente especulativa, conjectural, incapaz de produzir resultados consensuais, porque ela não se sabe quais são os dados importantes, qual é a metodologia mais adequada, e já se sabe de antemão que os resultados serão especulativos e não precisa haver acordo. Não se pode saber se Leibniz estava certo, ou Descartes, ou Aristóteles. A ciência é diferente. Ela precisa ser capaz de produzir resultados conceituais, ao menos em princípio, de forma clara. Nós nos perguntamos se a teoria das cordas pertence à ciência, porque é muito difícil encontrar uma maneira de comprovar, mas em biologia nós comprovamos o tempo todo as predições de nossas teorias. Um resultado da assimilação da filosofia pela ciência é que o praticante da filosofia precisa se hiperespecializar de modo a ter o rendimento acadêmico desejado, que, segundo Haack, é escrever o mais rápido possível e publicar a maior quantidade possível de trabalhos. O resultado é a formação de teorias ou grupos de teorias hiperespecializadas em um mesmo domínio, sem que haja sequer diálogo possível entre os hiperespecialistas, que funcionam como se fossem mônadas intelectuais em defesa de seu próprio território. A formação de subespecialidades é legítima na ciência, nota ela, uma vez que ela se dá sobre bases sólidas. Digamos, você estuda biologia molecular, genética molecular, você pode passar a vida estudando, porque os resultados ou vêm ou não vêm, mas as bases são absolutamente sólidas. Agora, isso não é legítimo em filosofia, uma vez que ela se faz sobre bases hipotéticas. Em filosofia, se ela fragmenta, se nós nos especializarmos excessivamente, ela fragmenta o domínio especulativo, e com isso se retira a abrangência que sempre foi característica da filosofia. Platão dizia que você deve compreender o todo para fazer filosofia. Nós estamos muito longe disso. Claro que as teorias filosóficas de amplo escopo em filosofia também se dão sobre bases hipotéticas.
mas elas são capazes de nos direcionar, de nos proporcionar algo como uma Weltanschauung, uma concepção de mundo, ou algo minimamente próximo disso, digamos, a filosofia de Habermas, ou de Tugendhat, ou mesmo de John Searle, que iam um pouco nessa direção. Foram os últimos municanos que trabalharam nessa direção. Mas se você for ver anteriormente, você verá, digamos, os tratados de Wittgenstein ou Albert de Frege. Bom, e além disso, essa maneira abrangente de entender as coisas nos apresenta grandes desafios, como, por exemplo, a obra de Hume, ou Berkeley. Já da ultra especialização, tudo que resulta em filosofia são teorias irrelevantes, quando não fúteis, por mais tecnicamente sofisticadas que elas se tornem. Eu tenho aqui um livro desenvolvendo a solução do problema da indução de Reichenbach. O livro é tecnicamente muito sofisticado e complexo. Eu não li, mas eu conheço a solução de Reichenbach, que é uma solução desesperadora, que é interessante apenas como, digamos, um voo da imaginação. Bom, agora, não adianta você tornar tecnicamente sofisticado uma coisa que não tem um bom começo. Você vai produzir, ou correr o risco de produzir algo próximo da assim chamada bullshit. Não será bullshit propriamente, mas será alguma coisa irrelevante. Uma outra ideia metafilosófica que importo da Susan Haack é a da consciência. A palavra é de 1850, coisa assim. Ela tem a ver com conciliação ou coerência. Ela foi tornada conhecida entre nós por Edward Wilson, um grande pesquisador. E ela parte da suposição de que o conhecimento deve ser capaz de unidade. É uma suposição de que há uma unidade do conhecimento, vamos buscá-la. Ou seja, interconexões entre os seus constituintes que demandam investigação. Essas interconexões se reforçam sob bases coerenciais. O exemplo de Haack, ela apresenta vários, é a teoria da evolução de Darwin, que, adicionada à genética molecular, ela se reforça, e quando adicionada à genética mendeliana, também se reforçam. Elas são interligadas. Assim se demonstraram. Você pode pensar, mas então nós temos que trabalhar separadamente cada uma delas e depois juntar. Mas não é assim com a filosofia. Já se pensou que poderia ser assim com a filosofia, mas o problema é que a filosofia está sendo feita sobre bases especulativas. Então, uma subteoria sobre base especulativa, você não sabe quando você poderá juntar com outro, se poderá, porque pode ser totalmente vazia. Na filosofia, não é diferente. A filosofia clássica sempre buscou consciência, e sua importância era percebida em seus argumentos e visões de mundo, e não nos seus resultados. Como notou Wittgenstein no Tratados, a dificuldade com a filosofia está em que só somos capazes de resolver os problemas quando todos os outros problemas da filosofia são resolvidos. Nós só somos capazes de resolver um problema quando nós resolvemos todos os outros. É o que torna a coisa quase impossível. Mas pelo menos, digamos, nós tenhamos resolvido os problemas próximos e tenhamos alguma coisa relativamente abrangente. O ponto em questão é o de que
tudo indica que os problemas filosóficos estão interconectados. Não só os problemas de teoria, de filosofia teorética, mas também os problemas de filosofia prática. De acordo com a filosofia teorética que você adota, você vai ter resultados diferentes ou atitudes diferentes dentro da filosofia prática. E vice-versa. Então, o ponto em questão é que, o que tudo indica, os problemas estão interconectados, de modo que só é possível obter resultados de maior interesse quando se busca abrangência, o que Wittgenstein chamou de übersichtliche Darstellung. É o que pode ser traduzido como uma apresentação sinóptica. Mas esse é um traço praticamente desaparecido da filosofia contemporânea. Em resumo, a filosofia contemporânea sofre de um positivismo reducionista e imediatista que conduz a uma hiperespecialização separada em que um subdomínio é separado de outros que deveriam estar sendo relacionados entre si, ou que poderiam, que supostamente poderiam, o que contribui para trivializar o trabalho filosófico. A filosofia resseca-se, você só tem aquele pequeno canal e com aqueles outros que também conhecem tudo sobre esse pequeno canal. Você sabe tudo sobre quase nada e por isso mesmo você não sabe nada de nada. Mas isso é absolutamente antifilosófico. Então, isso contribui para trivializar o trabalho filosófico, mesmo que se esconda sob uma máscara de sofisticação técnica. A maneira correta de se abordar os problemas demanda uma espécie de formação intelectual, ao que parece diferente daquela que tem sido dada. Ao invés de se produzir uma corrida de gansos, na qual as pessoas devem publicar o mais rápido possível, na maior quantidade possível, como diz Susan Haack, o que é necessário é que as pessoas estejam dispostas a embarcar em projetos de longo prazo, que sejam de antemão, que não sejam de antemão pré-determinados. Você pode predeterminar um projeto em ciência, mas em filosofia é meio difícil. E será que você está disposto a passar 20, 30 anos procurando, assim de forma randômica, para chegar a algum resultado motivado pelo prazer de conhecer, pela curiosidade intelectual? Não sei se isso pode ser feito coletivamente. E eu desconfio que não. As habilidades humanas são muito variadas. E por ser assim, eu vejo nisso uma ruptura com a maneira como a filosofia é atualmente praticada. Filósofos não passam no vestibular para filosofia. Ou, pelo menos, não fazem doutorado ou coisa assim. Isso é uma suposição, bem entendido. Mas pode ter alguma razão. Talvez em nossa sociedade massificada devamos praticar filosofia como no século XVIII. Talvez devamos ressuscitar essa figura há algum tempo esquecida, que é do filósofo. Ou então devemos reconhecer, como fez Tugendhat há não muito tempo, que o tempo da filosofia acabou. Melhor, se você é uma pessoa inteligente, fazer uma coisa mais útil.